vitória. Quem quer ter vitória aqui, levante a mão. Aleluias. Então, esteja pronto para poder viver, né, dias de vitórias do Senhor na sua vida. O capítulo 89 de Salmos e o versículo 19 e 20 fala assim: outrora, em visão, falaste assim aos teus fiéis, dei meu apoio a um herói, do meio do povo exaltei um escolhido, encontrei Davi, meu servo, ungi-o com o meu óleo santo. Pai querido, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso meio, essa presença que nos traz, Senhor amado, a certeza de que nós somos cuidados e protegidos e guiados por ti. Somos sim, de fato, como ovelhas que precisamos ouvir a voz do Senhor como nosso pastor supremo, para sermos encaminhados, Senhor amado, na direção na qual o Senhor tem nos guiado, em nome de Jesus. E nessa noite gostaremos, Pai querido, clamamos para que o Senhor possa falar conosco em nossos corações e possa nos edificar, para que nós possamos dar sequência naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Aqui o salmista está falando a respeito exatamente de Davi, né, do rei Davi, na qual nós conhecemos Davi exatamente como sendo o rei na qual, né, foi um guerreiro do Senhor, foi vencedor com o Senhor, sabe, venceu os gigantes lá, quando precisou vencê-los ali, e ele foi treinador de homens que aprenderam a matar gigantes também. Então você vai ver na história de Davi que aqueles guerreiros que andavam com ele passou a ter a destreza de matar gigantes também. Ou seja, Davi teve condições de treinar para que aqueles que estivessem junto com ele pudessem matar gigantes, e os gigantes não amedrontavam aqueles que estavam juntos com Davi, porque com Davi eles aprenderam a ser exatamente os guerreiros, e aqui nós precisamos ser guerreiros do Senhor, amém, amados? Servir ao Senhor é preciso ter noção de que nós somos os guerreiros do Senhor, na qual o Senhor conta comigo e conta contigo, em nome de Jesus, amém? Agora, Davi já nasceu guerreiro. Davi já sabia que ele ia ser, exatamente, estar numa posição na qual ele estava quando foi ungido a rei. Ele sabia que o Senhor estava olhando para ele e estava olhando diante de tudo aquilo que estava acontecendo e tinha escolhido ele para exercer uma função de uma autoridade e responsabilidade grande, não apenas com um grupo de pessoas, mas diante de uma nação que ele iria agora tomar conta, iria proteger, iria estar ali dando direção, iria estar cuidando, iria estar ali suprindo, iria estar falando com eles. Davi sabia de tudo isso? Claro que não tinha condições dele saber. Agora, o que Davi fez para que o Senhor pudesse falar com esse, através desse autor desse salmo? Esse salmo 89 não foi Davi que escreveu, foi Etã, das pessoas que estavam no clã ali junto com Davi, é um levita do Senhor, e aí ele escreveu esse salmo aqui, que é um salmo, é uma promessa messiânica, através daquilo que ele via em Davi, e por isso que ele escreveu exatamente disso aqui, que o Senhor deu um apoio a um herói. O herói era Davi. Do meio do povo exaltei um escolhido. E aí ele coloca aqui: encontrei Davi, meu servo, e ungi com o meu óleo santo. Agora, como que o Senhor encontrou Davi? O que Davi fez para que ele pudesse ser encontrado pelo Senhor? Então nós vamos ver a história, nós vamos ver que Davi,
quando ele estava ali na sua família, ele era alguém, sabe, dentro da sua casa, que não tinha uma boa estatura, ele era de estatura pequena, estatura baixa, e então ele foi colocado dentro dos seus irmãos que tinham uma estatura alta. Os seus irmãos eram fortes, e eles estavam trabalhando no exército do rei Saul, e então eles estavam já alistados naquele exército, eram os guerreiros na qual estava guerreando para proteger a nação de Israel, e Davi já não tinha uma estatura. Davi, ele era pequenino, ele não tinha força, olhavam para ele era franzininho, olhavam para ele era pequenininho, não tinha uma estatura boa, e então ele foi designado para fazer um trabalho exatamente na qual não tinha muito relevância em meio à sociedade. Davi foi cuidar das ovelhas do seu pai. Davi foi designado a estar cuidando das ovelhas do seu pai. Por isso que ele estava ali agora fazendo um trabalho que ninguém dava nenhum tipo de valor. Quando se fala cuidar de ovelhas, está se falando de cuidar da ovelha bicho. Amém, amados? Agora, imagina Davi cuidando daquelas ovelhas do seu pai, e os seus irmãos agora numa posição de relevância, numa posição que, sabe, dava destaque no meio da sociedade. Na sua família, talvez Davi estava ali, mas não era alguém que era requisitado, não era alguém que gozava de um prestígio dentro da sua casa, mas ele tinha exatamente, sabe, uma indiferença de tudo aquilo que os seus irmãos eram e aquilo que ele fazia e ele era dentro da sua casa. Mas o que fez Davi então chamar a atenção do Senhor? Quando Davi foi designado a estar trabalhando como ovelha do Senhor, ele tinha duas opções para poder fazer esse trabalho. Quando nós estamos fazendo algum trabalho que nós não gostamos de fazer, nós temos duas opções de fazer esse trabalho. Ou nós fazemos esse trabalho confiando que o Senhor está olhando para nós e vamos fazer esse trabalho totalmente feliz e alegre, porque nós sabemos que nós não vamos estar, sabe, dependendo de alguém estar olhando para nós. Basta o Senhor estar olhando para nós, não importa aonde seja, não importa o que fazemos, o que importa é, eu sei que Deus está olhando para mim. Amém, amados? Porque quando nós fazemos dessa forma, então nós vamos fazer aquele trabalho, por mais que as pessoas olhem, por mais que as pessoas rejeitem, por mais que as pessoas falam assim, nossa, que trabalho é esse? Você vai trabalhar com isso? Você vai fazer isso? E aí você fica, poxa vida, não, eu vou fazer sim, porque o Senhor está comigo. O Senhor é o meu Deus que cuida da minha vida. Ou seja, Davi foi ali cuidar das ovelhas do seu pai, todos os dias. Agora, como que Davi foi? Ele poderia ir alegre ou ele poderia ir triste? Se Davi fosse cuidar das ovelhas do seu pai entristecido, aborrecido, por conta do tratamento que estava sendo dado para ele, de olhar para ele e não dar uma chance para pelo menos ele estar fazendo algo de relevância ali na sua família, dentro da sua família, no seu clã, ele iria sair, ele iria fazer ali aquele trabalho de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem respeitar nada, sem cuidar de nada, e não estava nem aí. Mas quando nós entendemos que por mais que eu possa estar fazendo algo que ninguém vai ver, o Senhor está vendo. Amém? O Senhor está enxergando. Muitas das vezes a gente chega na casa do Senhor, muitos, de 10 pessoas que chegam para servir ao Senhor, eles querem estar servindo ao Senhor numa posição de destaque. Eu preciso que as pessoas possam me enxergar. Eu quero estar num púlpito pregando a palavra. Eu quero estar aqui cantando o louvor. Eu quero estar tocando. Eu quero estar fazendo alguma coisa que as pessoas possam me ver. Mas se falar assim, pegar 10 pessoas e falar assim, olha, eu quero que vocês passem, vão começar a trabalhar limpando os banheiros durante o culto aqui, tanto domingo de manhã, quinta-feira à noite e domingo à noite. Quem se apresentaria? O que você acha? Você se apresentaria? Opa, Senhor, eis-me aqui, vou cuidar de limpar o banheiro, repassar o banheiro, verificar tudo direitinho, para que tudo possa estar de acordo como precisa estar. Quem gostaria de estar fazendo isso? Claro que não. A gente olha para ele, pô, mas limpar banheiro?
O Senhor me chamou para limpar banheiro. O Senhor me chamou para ficar cuidando dessas coisas aqui. Meu Deus do céu, não foi para isso que eu vim servir ao Senhor. Não foi para isso que Davi nasceu, para poder cuidar de bicho, cuidar de ovelha. Mas ele estava feliz. Amém? Ele estava feliz. Aí eu te pergunto, você serve ao Senhor feliz? Amém? Amém, amados? Ou você serve o Senhor só esperando que possa acontecer algo de legal para a tua vida? Ou seja, quando Davi estava ali, ele simplesmente olhou e falou, bom, já que é para fazer, vamos fazer como tem que ser feito. Eu vou fazer a coisa direita. Eu vou cuidar desses bichos aqui como se fosse exatamente pessoas. E estava cuidando ali. Ele dava comida, ele levava eles ali, dava água para eles, cuidava deles, tudo bonitinho, como tinha que ser ali, tudo bonitinho. E simplesmente, queridos, ele fazia aquilo com maior alegria, feliz da vida. Por quê? Porque ele estava fazendo ou porque ele estava adorando a Deus? O que você acha? Ele estava ali feliz da vida, porque antes dele fazer o trabalho, ele tinha o coração de adorador ao Senhor. A Bíblia fala que o Senhor procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Muitas das vezes quando a gente olha, lê esse versículo, a gente vê essa passagem, a gente nos remete a uma adoração, pensa que é para estar cantando uma adoração ao Senhor. Nós adoramos ao Senhor de várias maneiras, de várias formas, e uma das formas é fazendo o trabalho do Senhor com alegria. Isso é adoração. Adoramos ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Isso é adoração. Adoramos ao Senhor com obediência à sua palavra e alegria, porque conhecemos quem é o Senhor, sabemos quem é o Senhor. Se Ele falou para o meu pai para cuidar das ovelhas, Ele permitiu que o meu pai pudesse me colocar nessa posição. Então vou fazer como se estivesse fazendo para o Senhor e não para o meu pai, porque se eu for fazer simplesmente para o meu pai, eu vou fazer de qualquer jeito e não quero nem saber. E muitas das vezes nós servimos ao Senhor dessa maneira, de qualquer forma, de qualquer jeito. Chega aqui, o Beto até falou outro dia aqui, o pastor Beto, lá de Cubatão, a gente chega ali a qualquer momento, a qualquer hora, não tem horário. O culto começa às 8, eu chego às 8h10, 8h15, e eu não estou nem aí, porque eu cheguei e está tudo bem. Só que se um juiz no fórum te convocar para você estar lá 8 da manhã ou 8 da noite, você chega lá às 7, com medo de poder ficar. Será? Eu vou já chegar para me inteirar como é que vai ser, onde é que vai ser, o que é que eu vou fazer, para que eu possa, quando o juiz aparecer, eu possa estar lá. Mas quando nós viemos servir ao Senhor, está tudo bem, está tudo legal, está tudo certo. Haja vista que nós somos assim, de qualquer forma nós fazemos assim. Eu gosto sempre de lembrar e falar para as pessoas exatamente, imagina aqui a disposição que nós estamos sentados. Nós estamos num templo grande. Estamos com o templo cheio? Não estamos com o templo cheio. Beleza, legal. Mas imagina você, quando você vai num show do mundo, você vai exatamente num show porque você espera ver alguém, algum artista, para poder estar lá, que você gosta, que você tem ela, sabe, aquele artista como um ídolo seu, um exemplo, sabe, quando nós estávamos no mundo. E aí você chega cedo, você não chega tarde, você chega cedo. Tem gente no mundo aí, quando vem, sabe, aquelas pessoas, sabe, internacionais que vêm fazer show por aqui, a pessoa chega um dia, uma semana antes e acampa lá. Eu não saio de lá, eu não saio daqui, porque eu quero estar no melhor lugar, porque eu quero estar perto daquela pessoa que eu estou esperando ver. Mas quando nós chegamos na casa do Senhor, quem está aqui na frente, olha para trás, dá uma olhada para trás. Veja quantos espaços vazios, veja quantas cadeiras estão ocupadas atrás e veja quantos lugares estão ocupados na frente. Os melhores lugares na igreja que nós vemos, que as pessoas escolhem para estar, sempre é lá atrás. Por quê? Por quê nós ficamos atrás? Porque nós sentamos lá no fundão. Parece aquela, quem já estudou sabe disso, onde as pessoas baderneiras que não queriam estudar, não estavam nem aí com a vida, sentavam na frente ou atrás? Atrás, fundão.
E no fundão, você presta atenção em alguma coisa? Não, você está conversando, você está se distraindo, você está fazendo alguma coisa, você está dando risada, você está vendo, sabe, a mensagem no WhatsApp, tudo. E aí, quem senta aqui na frente? Ei, quando eu estava aqui antes de ser pastor, o templo ainda era assim. Esse palco ele era aqui. Eu, pastor Mesquita, pastor Beto, Rosana, Elda, Leia e mais outras irmãos, a Zizi que está hoje ali no Parque Estuário, a Vanessa, quem lembra da Vanessa aqui, o pessoal antigo? A Vanessa, nós sentávamos lá onde o Tite está saindo ali, ó, porque as cadeiras do lado era aqui bem assim, ó, tinha cadeiras aqui, e nós sentávamos ali, não saíamos dali por nada, porque queríamos estar perto aonde a palavra estava sendo ministrada. E quando tinha gente já sentada aqui, a gente sentava nas cadeiras da frente. Por quê? Porque nós não queríamos que nada e ninguém tirasse a nossa atenção daquilo que estava sendo ensinado. Mas hoje a gente vê isso aqui acontecendo. Mas se você vai num teatro, se você vai num show, se você vai num campo de futebol, os melhores lugares são ocupados rapidamente aqui na frente. E quem que chegar atrasado que vai sentar lá atrás. Hoje na igreja a gente chega correndo mais cedo e senta na última cadeira. Ufa, peguei meu lugar. E outra situação, nós ainda temos cadeira cativa. Você costuma sentar na cadeira que você está. Você está sentado aí. Se chegar domingo, eu sentar no lugar que o Pécio está sentado, antes que ele chegue, eu chego e eu sento ali, aonde ele está sentado. Logo depois chega ele vai para o lugar dele, ele olha para mim, ele dá aquele sorrisão e fala: ô meu amigo João, Deus abençoe tua vida, todo feliz da vida? Não, ele vai olhar para mim já com a cara amarrada, vai chamar um diácono e fala assim: pô, aquele lugar é o meu, tem que tirar ele de lá. Mas aí, pô, mas tem lugar. Não, eu sento lá. Quem mandou ele sentar? Pode falar para ele, pode sair de lá. Eu quero sentar lá. Estou falando bobagem, gente. Mas nós servimos a Deus dessa forma. Nós servimos ao Senhor dessa forma. Nós servimos ao Senhor assim. E nós não temos nenhuma preocupação se a gente vai irritar, se a gente não vai irritar, se a gente vai fazer bonito, se a gente vai fazer feio. O que importa é a minha vontade tem que ser feita, custe o que custar. E Davi aqui então nos ensina. Será que Davi queria cuidar de ovelhas? Você acha? Claro que não. Mas ele foi designado a cuidar de ovelhas. Agora ele foi como? Totalmente, sabe, de qualquer jeito? Não, ele foi fazer como tem que ser feito. Se é para fazer, vamos fazer direito. Quero dizer para você, se é para você servir a Deus, sirva direito. Em nome de Jesus. Amém? Se é para você servir a Deus, sirva direito, observando tudo o que tem que ser feito, para que tu possas aprender de fato e crescer, em nome de Jesus, porque o Senhor não criou o filho anão, amém? Deus não tem nanismo. Deus nos cria desde pequenininho e Ele fala assim: você precisa chegar à estatura de varão perfeito, ou seja, é uma caminhada de crescimento. Aqui Davi era pequeno, na estatura física, corporal e também espiritual, mas ele já conhecia Deus, ele sabia quem era o Senhor. E por isso que ele foi lá para aquele trabalho, considerado um trabalho que ninguém dá valor nenhum. E estava lá fazendo. Então isso foi a diferença que Davi fez. Davi trabalhando ali, aquele trabalho que ele estava fazendo, não tinha relevância. No meio da sua família e sociedade, ele cuidava das ovelhas, talvez que o julgaram pela sua estatura, não poderia exercer uma posição que iria exigir dele força, não poderia ele estar ali trabalhando como enfrentar grandes batalhas, porque o seu corpo ali já mostrava que ele era fraco, e não dava para ele enfrentar aquelas, sabe, as guerras que estavam ali. Então ele foi trabalhar como o seu pai designou ele. É isso que tem que fazer, então é isso que eu vou fazer. Agora, duas maneiras ele poderia ter feito: da forma feliz e da forma triste. E ele escolheu ir trabalhar
para o seu pai de uma maneira toda alegre. Chegou lá no meio daquelas ovelhas felizão e disse assim para as ovelhas: agora é nós, é vocês e eu estou responsável por vocês, eu vou cuidar de vocês, eu vou limpar vocês, eu vou tirar, sabe, a sujeira de vocês, eu vou dar água para vocês, eu vou levar vocês para comer, eu vou colocar vocês ali, sabe, num pasto verdejante, eu vou colocar vocês ali numa sombra, aonde vocês não vão passar perrengue nenhum, sabe, conta sempre comigo, que agora eu sou responsável por vocês, fica tranquilo que eu também protegerei vocês. Agora ele, homem pequeno, franzino, no meio de um monte de ovelha daquela, ele estava fazendo exatamente dessa maneira e com o coração todo alegre, felizão da vida, porque ele via que estava servindo ao Senhor. E quando nós servimos ao Senhor, não tem como nós nos apresentarmos diante do Senhor com semblante caído. Amém, amados? Precisamos nos apresentar ao Senhor com o nosso coração feliz da vida, não entristecido por questões, por situações, por acontecimentos. Não, o Senhor está comigo, o Senhor está contigo, em nome de Jesus. Amém, amados? Aí eu quero dizer para você, porque ele foi dessa maneira, por quê? Por causa do amor ao Senhor. E o amor remete à obediência. É para fazer, eu vou fazer. E aí, quando nós nos remetemos dessa maneira, a obediência nos leva a estar sempre alegres. E na obediência temos grandes oportunidades. Eu vou repetir para você entender. Na obediência temos grandes oportunidades. Amém, amados? Você pode aplaudir ao Senhor, queridos? Vou contar um fato da minha vida para você entender. Tenho 30 anos de serviço público. Sou funcionário da prefeitura do Guarujá há 30 anos, eu e minha esposa. Perdão. Quando eu fiz o concurso para trabalhador braçal. Trabalhava na delegacia de trânsito, cuidava do setor de habilitação, tudo direitinho ali. E ali eu fiquei trabalhando, acho que 2, 3 anos. Passei no concurso, aí me chamaram. Quando me chamaram para trabalhar na prefeitura, o cargo que eu fiz o concurso, eu fui aprovado, me chamaram trabalhador braçal. Imagina em que área eu fui trabalhar? Trabalhava como chefe do setor de habilitação. Passei no concurso da prefeitura. A prefeitura me chamou e falou assim: o lugar que eu tenho para que você possa trabalhar na função que você se candidatou e foi aprovado, é na regional, no Guaiúba. E lá eu cheguei, me apresentei, o meu encarregado pegou, sabe, os instrumentos de trabalho que eu ia fazer, o trabalho ali. Ele me deu uma vassourona e uma enxada. Ele falou: sobe no caminhão, que agora você vai começar a trabalhar. Subiu eu e mais outra galera, subimos. Fomos lá para a Avenida Leomil e começamos a varrer aquela avenida. E aonde tinha mata, a gente ia lá, com a enxada, ia tirando os matinhos, ia varrendo. Tinha alguns meninos que trabalhavam, começou junto comigo, olhava, falava assim: ih, já veio linha 15. Todo mundo ficava de costa com vergonha de alguém ver eles varrendo a rua, porque era um trabalho que era humilhante. As pessoas disseram assim para mim: meu, você vai trabalhar desse jeito? O delegado falou para mim assim: poxa, mas você vai para lá? Eu falei: vou. Mas você vai varrer rua? Eu falei: eu preciso, porque quando eu estava trabalhando lá na delegacia, eu ainda não estava registrado. E quando eu passei no concurso, eu passei a estar registrado, garantido. Aí eu falei: doutor, é o seguinte, se eu faço falta aqui, eu vou para lá. E se o senhor me quer de volta, o senhor vai brigar por mim. Mas que eu vou lá trabalhar, eu vou. Você é doido, as outras pessoas falam: tu é maluco, tu está saindo de uma posição na qual você está aqui hoje, de encarregado, você cuida de tudo isso, e você vai varrer rua. Eu falei: lá eu vou estar, porque lá ninguém vai me tirar. Aqui pode acontecer alguma coisa e eu saio. E lá eu fui, feliz da vida. Eu dava risada, e eu varria, e olhava para o pessoal: ei, veio um aí, hein? Como é que faz? Aí ele: epa, vamos virar de costas, vamos virar. E eu dava risada. Por quê? Eu não estava falando para todo mundo. Meu coração estava triste ou alegre? Estava alegre. Por quê? Porque eu queria trabalhar. Não importa como, eu só queria trabalhar. Passou-se uma semana, o delegado começou a correr atrás.
falou com o prefeito e não dava, e isso e aquilo. Aí o encarregado falou assim: quem é João? Num belo dia eu estou lá trabalhando, varrendo junto com o pessoal. Ele: quem é João aqui? Eu falei: sou eu. Ele: eu quero falar com você. Eu falei: pois não, o que aconteceu? Ele falou assim: estão tentando te tirar daqui, mas eu vou dizer uma coisa para você: daqui ninguém vai sair, porque essa equipe que chegou aqui, contando com você, agora mais ainda com você, se tiver que sair, outro sai, mas você não sai. Aí eu olhei para ele e falei assim: tudo bem, eu não saio, se Deus não quiser que eu saia, mas se Deus falar assim, eu tenho algo melhor para você, não é você que vai impedir, porque o meu Deus é Deus. Amém, amado? Você pode aplaudir a Deus, querido? Parece que eu estou contando isso para você, parece que passou muito tempo eu trabalhando lá, mas eu vou dizer para você, só para encurtar o trabalho. Passou-se uma semana trabalhando como varredor de rua, porque no último dia da semana que eu estava lá trabalhando, o telefone tocou e falou assim: olha, amanhã você não precisa mais ir para aí, você se apresenta na delegacia onde você estava trabalhando. Aí eu falei: mas não posso, eu bato o cartão aqui. Ele falou assim: esquece, amanhã você vem para cá. Aqui eu estou aqui, estou falando para você, venha para cá. Eu falei: mas quem está falando? Ele falou assim: Miguel Silva, presidente da Câmara Municipal dos Vereadores. Eita! Eu falei: tá bom, então. Desliguei o telefone e no outro dia eu fui para lá trabalhar aonde eu já estava trabalhando. Uma semana eu fiquei varrendo rua. Fui reclamando, fui murmurando, fiquei ali, sabe, fazendo de qualquer jeito? Não. Se uma semana que eu fiquei ali, eu varri feliz da vida. Glória a Deus, agora eu estou bem, agora eu estou registrado, agora eu vou cuidar da minha filhinha pequenininha que precisa de ter um registro, precisa de eu ter, sabe, estabilidade no meu trabalho. Eu estava feliz da vida por conta daquilo que eu estava fazendo, mas não era aquilo que Deus tinha para mim. Ali era só o início. Então uma semana aconteceu, depois eu voltei a trabalhar lá na delegacia de trânsito. Sabe quanto tempo eu fiquei lá? 10 anos. 10 anos. Lá foi uma escola de crescimento, porque sabe, passou-se um tempo, sabe quem se tornou o meu superior? Um pai de santo. Meu Deus do céu, foi a minha escola de crescimento. Eu servia a igreja e trabalhava sob o comando de um pai de santo, e eu precisava obedecer o comando dele. E eu era alguém que estava servindo ao Senhor. Eu tinha o Senhor como o meu Deus e tinha um superior meu que era um adorador do inferno. Como é que faz isso, amado? Como é que você faz isso? Aí o Senhor falou assim para mim: olha, a autoridade dele vai até onde diz que tem as suas atribuições, as atribuições de trabalho. O que passar disso, você não deve obediência a ele. Eu falei: glória a Deus. Então todas as vezes que ele vinha com um comando que não, já tinha ultrapassado a sua atribuição como encarregado, eu dizia para ele: isso eu não faço. Ele: mas isso eu não faço porque está errado, está fora da lei e vai dar problema, e problema para mim. Não faço. Resumo da obra: teve um momento que ele botou um revólver na console do carro e falou assim: eu quero que você faça isso aqui, eu quero que você faça uma mudança de categoria, 20 mudanças de categoria, e vai ser 20 mil reais, 10 para você e 10 para mim. Eu falei: é mesmo? Ele: é. Eu falei: você vai me matar, mas eu não faço. Ele olhava para mim, um vermelho, era um alemãozão vermelho, ficou desesperado com um revólver na minha frente: você vai me matar, mas eu não vou fazer. Por quê que eu falei isso aí? Porque eu servi ao meu Deus. Servir ao Senhor, nós enfrentamos situações muito, sabe, que a gente não sabe que vai enfrentar, mas é preciso a gente saber quem nós estamos servindo. O dinheiro naquela época ia me ajudar, meu irmão, há 20, 30 anos, 30 anos eu estou na prefeitura, há 20 anos atrás isso aconteceu. Sabe quanto que era 10 mil reais há 20 anos atrás? Era dinheiro. Hoje não, hoje 10 mil é uma coisa comum, mas há 20 anos atrás era dinheiro muito grande. Resolvia a minha vida. Mas e a circunstância depois? E a situação depois? Eu falei: negativo. Aquilo que vem do Senhor eu quero, aquilo que vem do inimigo eu não quero. E não fiz. E o resumo da ópera, meu irmão:
Fiquei ali 10 anos, depois eu saí. Hoje eu estou há 30 anos na prefeitura, reconhecido, cargo bonito. Minha esposa também. Temos estabilidade há 30 anos e temos a nossa vida tranquila, porque Deus é Deus. Aqui, quando Davi estava nessa situação, é o início. Todo início é difícil, todo início é complicado, mas tem alguém olhando para você. Tem alguém vendo você, tem alguém enxergando você, tem alguém olhando por você, tem alguém te observando, querendo saber como é que tu está agindo diante daquilo que foi colocado para você fazer. Eu quero dizer para você, as coisas mais complexas que você está fazendo, seja humilhante, que você acha que está sendo humilhante para você, Deus está te treinando para te colocar em lugares melhores. Amém, amados? Por quê? Lembra aquela passagem que fala assim, ó, ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. A gente coloca isso também como situação financeira. É correto? É. Mas a fidelidade está em tudo. Então ser fiel nos momentos que é, sabe, humilhante, que em lugares melhores eu te colocarei. Aleluias, em nome de Jesus. Amém, amados? Porque quando a gente fala isso, a gente depende do Senhor. Eu quero dizer para você, no momento que estávamos sempre vivendo dessa maneira, questões financeiras, eu quero dizer para você, meu irmão, que o Senhor já fez, simplesmente na hora que a gente estava precisando, situação financeira, o Senhor mudou algo que até hoje acontece. Eu falo isso porque não acontecia, e depois que nós oramos ao Senhor, foi estabelecido pagar a primeira parcela do 13º na prefeitura do Guarujá, e até hoje isso acontece todos os anos. Você consegue entender o que é isso? Você orar e falar, Senhor, como é que vai ser? Como é que é isso e aquilo? Eu fiz isso porque obedeci o que o Senhor falou, e agora o negócio está desse jeito. Aí Deus falou assim, fica tranquilo que eu estou no controle de todas as coisas. Quando fomos ver, a prefeitura passou a pagar a primeira parcela do 13º em maio ou em junho. Todos os anos, isso tem mais de 15 anos. Olha para o teu irmão e fala assim, quando Deus faz, Ele não para de fazer mais. Meu irmão, as coisas acontecem dessa forma. Quando você está servindo a Deus, Deus está com você. Você tem que entender que Ele faz as coisas como tem que ser. O ano passado, para você entender o milagre que Deus fez, mais uma vez, questão financeira, sabe, que a gente olha aqui assim e fala, meu Deus, como é que o negócio é esse? Porque eu estava ministrando ao Senhor ali, onde eu estava servindo a Deus, ali no Ferryboat, numa santa ceia. Eu não me esqueço disso. No mês de abril, primeira ceia de abril, no mês de abril ali, a gente serviu a ser um culto tremendo. Deus falou, Deus trovejou ali. Aí tem uma fila muito grande para pessoas ir para Santos. Eu não consegui deixar o carro no estacionamento onde a gente coloca o carro. Deixei o carro na rua de trás, os carros passando, indo para lá e para cá, na rua Funchal. Terminou o culto, nós felizão da vida. Quando eu cheguei para pegar meu carro, eu olhei para o meu carro, Compass branco, a frente arrancada, o para-choque. Alguém bateu e foi-se embora. Que eu bati o olho, veio aquela ira, o Espírito Santo de Deus falou assim, não perca o que eu te entreguei. Aí eu olhei para aquilo, eu falei, capeta, eu não vou reclamar. Senhor, em nome de Jesus, me mantém calmo, eu saí da tua presença agora. Aí eu fui lá, consegui arrumar um pouquinho ali e consegui chegar até a minha casa. Cheguei até a minha casa, tudo bonitinho, botei o carro para arrumar. Foi um valor, acho que R$1.500, R$1.800, valor pesado, não estava no orçamento nosso. Aí foi ali, paguei uma entrada, deu para pagar a entrada, ia ter que pagar a diferença depois, quando fosse pegar o carro, mês de maio, ou mês de abril. Aí já veio o mês de maio. Aí quando chegou no meio, eu coloquei sabe, para poder pagar no cartão de crédito. Aí a outra metade, quando foi no mês de junho, início do mês, ia iniciar o mês de junho, eu me lembro como se fosse hoje. A primeira parcela da restituição do imposto de renda começa a se pagar quando? Quando que começa a se pagar? Mês de junho, né? Ou julho, uma coisa assim. No mês de maio, caiu. O meu telefone fez assim, eu falei, eita. Fui ver o que é, estava lá, restituição depositada, tal. Falei, não é possível. Não é possível um negócio desse. Eu fui lá e verifiquei, falei, meu Deus, já pagaram a restituição.
nunca tinha acontecido, eu nunca vi acontecendo, mas quando Deus está no negócio, milagres acontecem. E era o valor exatamente que foi gasto para arrumar todo o meu carro. Quer dizer para você, meu irmão, quando você está servindo a Deus e conhece a Deus, você nunca vai sair no prejuízo. Deus não deve nada para ninguém. Aleluia, em nome de Jesus. Você está fazendo as coisas do Senhor, Ele cuida das tuas coisas. O inimigo põe a mão, mas ele não tem condições de manter aquilo que ele fez, porque Deus vai lá e conserta tudo que ele fez, em nome de Jesus. Então mantenha-se firmes, para a glória de Deus. Ou seja, Davi ele ensina isso para nós, quando estava ali feliz da vida, cuidando das ovelhas, trabalhando com as ovelhas, limpando as ovelhas, alimentando as ovelhas, tudo certinho, tudo bonitinho, parece que está tudo bem. Meu irmão, mas tem problema. No meio da caminhada sempre tem alguns problemas que aparecem e não é avisado que vai aparecer. E de repente aparece um leão no meio das ovelhas. E Davi bate o olho naquele leão, e agora o leão faminto olha para a ovelha, já passa a língua entre os lábios. Opa! Então Davi, quando olha o leão, meu irmão, se você está servindo ao Senhor com alegria, você não tem medo da situação que se apresenta, você não tem medo do gigante que vem se apresentando para você. Eu vou te roubar, eu vou destruir, eu vou acabar com esse teu trabalho aqui. Se é um trabalho humilhante, tu vai passar mais vergonha ainda, porque tu não está dando conta daquilo que é tão fácil você fazer. Mas Davi olhou para aquele leão e falou assim: leão, você pode vir com fome, mas tem o leão da tribo de Judá que eu conheço, ele está comigo. A fome que tu tem, ele não vai permitir que tu venha se alimentar aqui, porque o teu alimento não é a ovelha do meu pai, o teu alimento é outro tipo de animal, aqui não. E Davi caiu para dentro daquele leão. Como que Davi matou o leão? Não sei, mas a Bíblia diz que ele matou aquele leão, em nome de Jesus, amém? Por que aquele leão morreu? Porque Davi era forte? Porque Davi estava pronto? Porque Davi estava preparado? Não, porque ele estava exatamente na posição que Deus chamou para ele fazer, cuidando das ovelhas do seu pai. O leão apareceu, Davi foi lá, venceu, matou o leão. Em vez do leão comer as ovelhas, o leão passou a ser ali um prato para as ovelhas. Vamos lá, passou tudo isso, daqui um pouco está tudo bem. Apareceu quem? Apareceu um urso. Eita meu, e aí Davi olhou, viu aquele urso faminto. O urso se levanta quando fica com os dois pés, sabe, em pé. Ele é gigante, 2 metros de altura. Davi pequenininho, o urso uma força do caramba. E ele ali falou, olhou aquelas ovelhas: nossa, vou pegar elas e vou levar umas 5 juntas, para poder ficar comigo lá, e eu papar, comer, matar minhas fomes, e ficar lá dentro daquela toca hibernando. E Davi falou: aqui não. Procurou a ovelha errada. Essas ovelhas são as ovelhas do meu pai. Aqui você não vai pegar, você vai pegar em outro aprisco, mas aqui não. Então o urso foi lá e tentou pegar. Davi matou o urso, como? Não sei, mas a Bíblia diz que ele matou. Amém, amados? Matou aquilo lá. Por quê? Porque tem situações que se apresentam na nossa vida. E quem é você diante da circunstância? Quem é você diante da dificuldade? Quem é você diante dos problemas complicados que se apresentam? Porque, meu irmão, quando tudo está legal, quando tudo está bem, quando tudo está bacana, você dá sorriso, você dá glória a Deus, você pula, você fala em outras línguas, você sapatia, eita que glória, eita que maravilha. Mas quando está ruim, quem é você? O que tu faz? Porque a identidade do verdadeiro cristão não se vê no momento de bonança, não se vê no momento de alegria, se vê no momento de dificuldade. É aí que mostra-se quem é quem na presença do Senhor. Porque Davi estava fazendo tudo aquilo ali, os seus irmãos numa posição, e ele mal sabia
que Israel passando por um problema complicado. Israel que levantou um rei, que o rei começou lá, sabe, no espírito e terminou na carne, desobedeceu. Israel passando por um problema sério espiritual. O Senhor chamou Samuel e disse para Samuel assim: olha Samuel, eu já rejeitei Saul, porque não fui eu que escolhi ele, foi o povo que quis ele. Então eu já rejeitei ele. Então pega aí um chifre, coloca um monte de óleo e vai na casa de Jessé, porque eu tenho alguém que eu já escolhi. Um dos filhos dele lá é alguém que eu já escolhi para ser rei no lugar de Saul. E quem estava cuidando das ovelhas? Davi. Quem estava fazendo um trabalho inóspito? Davi. Quem estava fazendo um trabalho de humilhação? Davi. Quem estava fazendo um trabalho que não tinha relevância? Davi. Chegou Samuel na casa de Jessé. Jessé feliz da vida, servo de Deus, estava ali, tudo bonitinho. E aí, sabe, Samuel disse assim: eu cheguei para nós adorarmos ao Senhor. Eu trouxe aqui, Deus escolheu um dos teus filhos para que eu possa ungir como rei. E aí o Senhor vai mostrar para nós quem vai ser. E entrou primeiro, e ele olhou: meu rei, esse bonitão, grandão, fortão, preparado, olha, trabalha no exército. E aí o Senhor falou assim: ei Samuel, não atente para a aparência dele, e nem para a sua estatura, porque tu olha com os teus olhos carnais, eu não olho como você vê a aparência, eu vejo o coração. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus está enxergando o teu coração. Aleluias. Deus está vendo o meu interior. Deus está vendo o teu interior. Ele consegue entender quais são as minhas intenções, quais são as tuas intenções no meu coração, no teu coração. Então ele falou: não é esse, passa. Vem o outro, e aí o Senhor falou: também não é, passa. E vem o outro, e o Senhor falou: também não é, passa. Passou todos eles. E aí Jessé passou todos eles. Samuel falou: poxa, acabou os filhos? Não tem mais? Ele falou: tem um, mas ele é pastor de ovelhas, está cuidando das ovelhas. Nem para ser chamado, para falar assim: olha, é um dos filhos. Davi era filho ou não era filho? Era. Por que ele não foi chamado? Por quê? Só para você entender como ele era tratado. Só para você entender como ele era deixado de lado. Só para você entender como a aparência dele, o tamanho dele, o porte físico dele, não era alguém que eles estavam aguardando e queriam, de repente, no seio da família deles. Mas o Senhor olhando, falando com Samuel, e Samuel falou assim: chama ele, porque nós não vamos fazer nada até que ele chegue. E aí ele cuidando das ovelhas do seu pai. E aí alguém foi lá, não sei se a Bíblia não fala quem foi, mas alguém foi chamar: ei, Davi, Davi. Aí ele levanta meio das vezes: oi, foi. Ele estava trabalhando. Está acontecendo uma situação lá na tua casa, está tendo um banquete, vai ter um banquete, mas o banquete não vai acontecer enquanto você não chegar. Opa, mas por quê? Porque Samuel está lá, o profeta, e ele diz que não vai acontecer nada enquanto você não for para lá, porque você está sendo chamado na presença dele. Aí ele olha e fala: mas eu estou cuidando das ovelhas, cheiro de ovelha, um negócio difícil, eu vou me preparar. Se preparou direitinho e foi. Mas talvez ele já foi: o que aconteceu? Eu fiz alguma coisa errada? Será que eu perdi alguma ovelha aqui? Será que aconteceu alguma coisa? E quando ele chegou lá na sala, entrou naquela sala da casa dele, o Senhor falou assim: é esse, é ele. Mas eu pergunto para você: Davi sabia do que estava se tratando? Ele ficou sabendo quando? Lá, na hora. Então eu quero dizer para você: não fique tentando descobrir o que Deus tem para fazer para você, na tua casa, na tua família, nos teus negócios, na tua vida, antes do tempo. Você só vai saber na hora certa. Continue fazendo o que você está fazendo, com coração grato, coração feliz, coração agradecido ao Senhor, com todo o amor ao Senhor, porque Ele está olhando para você.
Em nome de Jesus, amém? Então quando ele chegou lá, então o Senhor falou, é ele. E aí foi falado para ele, olha, eu vim aqui para ungir o rei, aquele que o Senhor falou que era para ser, e você é o escolhido dele. E ali ele foi ungido rei, na presença de todos que estavam ali. Imagina a cara dos irmãos, imagina a cara do papai, que olhou e falou, mas nunca que eu escolheria eles. Você acha que você foi escolhido por Deus por quê? Porque você é bonito? Porque você sabe, porque você conhece, que você está pronto, você está preparado, se é isso, se é aquilo? Não, amados. Você foi escolhido pelo Senhor porque você é o pior que tinha. Eu fui escolhido pelo Senhor porque eu fui o pior que tinha. Porque ninguém que se acha melhor que os outros, Deus olha assim, é isso que eu quero. Não, Deus pega aqueles que ninguém dá nada. Deus pega aqueles que simplesmente, sabe, a sociedade diz assim, não serve para nada, eu não quero nem saber. Deus fala assim, deixa comigo, eu conserto ele. Deixa comigo, eu arrumo ele. Deixa comigo, eu adestro, eu preparo, eu vou simplesmente tratar com ele. Eu que o fiz, e então eu sei como lidar com ele. E então Davi foi chamado dessa forma. E a Bíblia fala assim, que a partir daquele momento, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo do Senhor, apoderou-se de Davi. Agora ele já estava com uma unção de rei, mas ele já foi tomar posse como rei. Continuou fazendo o mesmo trabalho que tinha que ser feito. Amém? Continuou sendo ungido como rei. E aí continuou fazendo o trabalho que era proposto para se fazer. Eu como um pastor, ungido como pastor. Ei, agora me chamar de pastor, vai para o banco. Está amarrado, meu irmão. Ser pastor é ser servo. Estou aqui, eu, pastor Ari, pastor Nizuzi, pastor Alex, para servir vocês. Nós não somos melhores que vocês. Nós temos responsabilidades colocadas pelo Senhor com a vida de vocês. Então, cada um de nós sabemos quem nós somos em Cristo. As responsabilidades nossas, nós temos, mas também vocês têm a de vocês como servos. Amém, amados? Então, nós temos que saber quem nós estamos servindo. E quando chegou o momento certo, o seu pai chamou e falou assim, olha, vai lá ver como é que está aquela batalha, vê como é que estão os teus irmãos, leva lá um negócio para eles comerem lá. E quando ele chegou lá, foi tratado mal, bem maltratado com os seus irmãos que estavam ali. Mas aí Davi olhou e falou assim, cara, sabe, descia o gigante lá no vale e gritava, cadê? Tem homem aí? Tem servo de Deus aí para vir me enfrentar? Desce, vem aqui. E todo mundo, com medo. Chega o cara lá, pequenininho, franzininho, ninguém dava nada. Fala, quem é esse incircunciso filisteu que está aí, falando contra o meu Deus? Aí todo mundo fala, esse cara é maluco, esse cara é doido, está até doido. E Davi falou assim, não, cara, não é assim não. Ninguém vai, eu vou. Tu vai? Eu vou. E aí foi lá para Saul, falou, Saul, é o seguinte, esse cara está achando que é o quê? Ninguém está querendo se apresentar 40 dias, 40 noites, zombando de Deus, e ninguém se levanta. Ele falou, eu vou lá. Saul olhou para ele e falou, rapaz, não dá assim, não dá, o teu tamanho. Aí foi que ele falou assim, ei, é o seguinte, eu cuidava das ovelhas, eu cuido das ovelhas do meu pai, estou trabalhando lá afinco, cuidando de todas elas. Chegou um leão para matar ela, sabe, para pegar as ovelhas, eu matei o leão. Veio o urso, eu matei o urso. E quem é esse circunciso aí? Eu vou lá. E Davi, para resumir, você conhece a história, Davi foi. E a Bíblia falou o que antes? No momento em que os seus irmãos, o primeiro irmão que apareceu, o Senhor falou assim, eu olho o coração. E no coração daquele homem estava assim escrito, covarde. No momento que é para se posicionar, não se posiciona. No momento que é para aparecer, eu sou
fulano, servo de Deus. Mas no momento que é para se posicionar como um homem, como um servo de Deus, fica acovardado e com medo, não se apresenta, não enfrenta. Nós servimos ao Senhor muitas vezes assim, mano. Nos momentos mais complicados você se apequena, nos momentos mais complicados você se sente fraco, nos momentos mais complicados você se acovarda. Deus está dizendo para você assim, no ano de 2026, ou você se levanta na presença dEle, ou você vai ser engolido por um monte de situações que dá para acontecer. Quem é você no momento de dificuldade? Você é um Davi? Ou você é um dos irmãos de Davi? Tem diferença. Então, quando você compreende que o que Davi estava fazendo antes dele ser ungido rei, foi o que chamou a atenção do Senhor. O que você está fazendo, ninguém pode dar valor nenhum. Deus está olhando para você, e talvez seja um treinamento que você está sendo treinado, e você nem sabe que está sendo treinado, para que você possa exercer funções muito mais elevadas daquilo que você está fazendo hoje. Porque Davi era o rei daquelas ovelhas. Davi protegia aquelas ovelhas. Davi lutava a favor daquelas ovelhas. Deus olhava e falou: pô, se esse cara faz isso com essas ovelhas, eu vou pôr ele lá como rei de Israel. Esse cara vai defender, sabe, ali aquele povo com toda coragem. Ninguém vai brigar contra ele, ninguém vai vencer ele. Se ele faz isso aqui, imagina a posição quando eu colocar ele como rei. Ele vai ser alguém que precisa, Israel precisa. Por isso que Deus falou assim: eu tenho alguém pronto. Por isso que a Bíblia fala assim: eu tenho um herói, eu escolhi no meio de todo mundo. Ei, meu irmão, no meio de tanta gente, no meio de todo o povo, sabe, na nossa Baixada Santista. Não vamos falar Baixada Santista, que nós moramos aqui na Baixada Santista. Deus olhou você, Deus achou você, Deus encontrou você e disse assim: vem comigo. Amém, amados? Vem comigo que você vai viver os melhores dias na minha presença. Talvez você pode falar assim: poxa, pastor, mas eu não estou vivendo. Mas você é um empecilho. Então deixa de ser um empecilho e permita Deus trabalhar em você. E então você vai ver que as coisas vão fluir e você vai viver os dias mais alegres e felizes da tua vida. Tem momentos que você vai perder algumas batalhas, mas a guerra você não perde. Você vai se levantar, vai se posicionar, vai bater de frente com o inimigo e vai dizer assim: agora eu estou aqui, vem, que tu vai ver o que vai acontecer. Ou seja, alguém que passa a estar vivendo de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Duas características tinha em Davi, que nós precisamos vivê-las exatamente como Davi nos ensinou aqui nessa chamada dele. A primeira característica chama-se obediência, e a segunda característica chama-se coragem, e nós falamos sobre isso nos 12 dias de campanha. Então, meu irmão, se posicione, porque Deus tem muito a fazer na tua vida ao longo do ano de 2026, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glórias ao Senhor, louvado seja o nome poderoso do Senhor. Aleluias. Fique de pé, por favor, no teu lugar. Aleluias. Vamos adorar o Senhor aqui com um cântico que nós cantamos aqui no momento de louvor. Eu não sei se foi